Amém? 2 Timóteo, capítulo 1, versículos do 1 a 6, Vinícius, por favor. Atentem com atenção para o que eu vou ler. Muito embora seja uma leitura meio extensiva, de 6 versículos, mas me utilizarei apenas de alguns para uma ideia que Deus fez brotar no meu coração há pouco tempo atrás. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela minha própria vontade. É isso? Não. Porque eu tive condição de fazer um curso? Não. Porque eu estudei muito? Também não. Apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Terminou a saudação dele, da carta, era uma carta, toda carta começa com uma saudação. Quem é do tempo das cartas aqui? Então, todas as cartas começam com a saudação. Quando ele termina a saudação, ele dá o recado dele. Aí ele diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura. Agora, olha o que é que ele diz. Dou graças a Deus, a quem sirvo desde os meus antepassados com uma consciência pura, de que sem cessar lembro-me ou faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te. Aí ele usa de novo o mesmo verbo, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo. Trazendo, aí, de novo, ele só muda a palavra lembrar por memória. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, o qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também habita em ti. Por cujo motivo te lembro. Aí ele usa de novo a palavra, lembro. Até aqui, ele já usou 4 vezes memória ou lembrar, que tem a mesma ideia, o mesmo sentido. Por cujo motivo te lembro que, eu acho que agora foi mesmo, que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Vai o 7 para me ver aqui. Pronto. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. E os que podem, deem o melhor glória que você puder dar a Deus essa noite. Amém? Servos de Deus. As cartas paulinas, por favor, redobre a sua atenção para que eu seja um profeta de Deus para abençoar a sua vida. As cartas paulinas, elas são de uma profundidade extraordinária. Muito embora, diferente dos outros que escreveram cartas, Paulo, ele escreve não só a cidades ou igrejas. Paulo também escreve a pessoas, né? Não só a cidade e igrejas. Ele também escreve a pessoas. E Timóteo, em especial, é alguém especial para Paulo. Dá para deduzir dos escritos que Timóteo não é alguém experiente,
que Timóteo não é alguém maduro. Timóteo é alguém que está iniciando o seu ministério. E a história paralela, porém real, diz que quando Paulo escreve essa carta a Timóteo, Timóteo está passando por um momento de medo, de insegurança e de pressão. Vou repetir. Timóteo está passando por um período de insegurança, de medo e de pressão. Mas nós sabemos, em um dos versículos que Paulo declara para Timóteo, Paulo reconhece que Timóteo tem uma chamada. Paulo reconhece que Timóteo tem uma. E ele diz que essa chamada de Timóteo é uma chamada de um evangelista. É uma chamada de um evangelista. Ele até diz, exerce o teu ministério, porque tu foi chamado para ser um evangelista. E o que é um evangelista? Um evangelista, ele tem duas funções. Quantas funções eu falei? Duas. O evangelista, ele é um ganhador de almas, mas o evangelista também ele é um animador, um motivador, é alguém colocado no lugar. Escuta só, se ele está da porta para dentro, ele salva almas. Se ele está da porta para fora, ele salva almas, mas se ele está da porta para dentro, ele anima a alma. Eu vou repetir. Um evangelista, ele tem duas funções principais. Se ele está da porta para fora, se ele está na rua, ele salva almas. Mas se ele está da porta para dentro, se ele está dentro da igreja, ele anima as almas. Escuta só. Existem pessoas que Deus chamou para ser um evangelista. E estes evangelistas, às vezes eles estão pastor, mas eles não são pastor. Eles estão pastor. E quando um evangelista está pastor, está na função de pastor, geralmente eles são colocados em lugares que estão destruídos. E o evangelista é alguém animado. Evangelista é alguém avivalista. Evangelista é alguém que, se não é crente, ele procura salvar. Se já é crente, ele procura animar. Só que Paulo percebeu que o tempo foi passando e o Timóteo, que era evangelista, abre aspas, perdeu este desejo de salvar e perdeu este desejo de animar. Talvez por conta do medo, da insegurança e da pressão. Porque cá para nós, se existem neutralizadores de ministérios, 3 deles eu posso destacar hoje. A insegurança neutraliza a chamada de alguém. O medo neutraliza a chamada de alguém. A pressão vivida neutraliza a chamada de alguém. Então Timóteo, ele não estava mais nem ganhando almas e nem animando os crentes, porque ele estava debaixo de medo, debaixo de insegurança e debaixo de pressão. E aí ele se rende. E não é que quando a gente está assim, Deus sempre tem alguém, Deus sempre levanta alguém, Deus sempre ergue alguém para colocar perto de alguém que tem chamada, mas que está com medo, que tem chamada, mas que está inseguro, que tem chamada, mas está sob pressão. E Deus sempre levanta semeadores de ânimos
para animar quem está desanimado e foi chamado para animar. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Cheguei, eu estou pregando para um grupo seleto que recebeu uma chamada de Deus. Deixa eu ouvir o grito de quem recebeu uma chamada de Deus. Você tem uma chamada de Deus. Só que às vezes a gente não consegue exercer essa chamada porque a gente está debaixo de pressão. Ou então porque a gente está inseguro. Será se foi isto mesmo que Deus mandou fazer? Ou então, será se eu for fazer isto, não vão me matar? Tem gente que deixa de fazer por causa do medo, deixa de fazer por causa da insegurança, deixa de fazer por causa da pressão. Mas olha que coisa linda, Deus nos reúne hoje à noite aqui para nos dizer que Ele vai reanimar, reavivar, restaurar, Ele vai restituir o que Ele nos entregou. Alguém glorifica e exalta a Jesus por isso? Timóteo tem chamada, mas está com medo. Timóteo tem chamada, mas está inseguro. Timóteo tem chamada, mas está debaixo de pressão. Então se rende. Aí Deus levanta Paulo e rapaz. Eu ouso dizer que o mundo hoje, e eu vou estreitar o caminho, a igreja hoje está precisando de semeadores de ânimos. A igreja hoje está precisando de pessoas como Paulo, que está do lado de um Timóteo com medo, inseguro e pressionado, mas está dizendo para Timóteo: Timóteo, tem algo grande dentro de você, que Deus vai acordar, tem algo grande dentro de você, que Deus vai despertar, tem algo divino dentro de você, que Deus vai hoje mexer. Então hoje à noite o Espírito de Deus nos trouxe aqui para dizer que Ele vai levantar pessoas aqui como Cirineu, para ajudar a carregar a cruz um do outro. Quantos querem ser Cirineus na vida de alguém? Levanta uma das mãos aos céus e dá glórias, e dá glórias, e dá glórias ao eterno Deus. Eu quero hoje à noite declarar, e eu creio que alguém aqui vai receber esta palavra. Hoje é noite, eu vou dizer mais uma vez, e alguém vai receber com fé. Hoje é noite do medo dá lugar à fé, da insegurança dá lugar à confiança, e da pressão dá lugar à paz, e você sai daqui com o ministério restaurado, reanimado, fortalecido, para louvor e glória do nome de Jesus. Então, introdutoriamente, tu já entendeu. Timóteo foi chamado para ser um evangelista da porta para fora salva almas, da porta para dentro anima crentes. Mas ele não está nesse momento nem conseguindo salvar as almas e nem animar as almas. Na verdade, nem a alma dele está animada. E aí, olha que coisa linda, Deus levanta Paulo para animá-lo, para reavivá-lo, para reacendê-lo. Das duas uma, você que está querendo largar a cruz, deixa eu te dizer um negócio, das duas uma, ou Deus vai colocar rodinhas na cruz, ou vai levantar um Cirineu para te ajudar, mas caído tu não vai ficar, largar a cruz tu não vai largar. Alguém está recebendo esta palavra? Ele vai levantar um Arão e vai levantar um Ur, e um vai segurar a esquerda, outro vai segurar a direita, mas a guerra e a batalha você não vai perder. Prepare-se, Deus vai levantar pessoas para te estender as mãos e te ajudar, e o teu ministério vai reacender. Alguém pode dar glórias ao nome de Jesus? Entendido isso, a mensagem da noite principal é esta: quando a gente está com medo, inseguro e pressionado, a gente às vezes esquece de 4 coisas que temos. Quantas coisas? Dentre tantas. Mas a mensagem precisa ser concisa, compactada. Então eu quero falar hoje sobre 4 coisas que Paulo disse: Timóteo, tu esqueceu disto, tu esqueceu disto, tu esqueceu disto e tu esqueceu disto. É por isso que tu está desanimado, é por isso que tu está inseguro,
É por isso que tu está pressionado. Porque tu esqueceu de 4 coisas que eu vou te lembrar agora. Uma é por inferência, é por dedução. As outras 3 está na Bíblia escrita. Quais eram as 4 coisas que Timóteo tinha, mas que no tempo do medo, da insegurança e da pressão ele não lembrou e foi precisar alguém se levantar para lembrar? Porque cá para nós, tem dias que a gente tem, mas a gente fica cego. E acha que não, e aí Deus levanta alguém para dizer que a gente... Olha a mulher viúva que estava prestes a perder os filhos, irmão Cosme. Ela chegou para o profeta Eliseu e disse: vão levar meus filhos se eu não pagar a dívida. Aí o profeta disse: o que é que tu tem em casa? E a primeira resposta dela: nada. Aí o profeta insiste: então se tu não tem nada, eu não posso fazer? Aí ela vai e lembra: aí eu tenho uma botija de azeite. O profeta disse: então senta aí que milagre vai acontecer. Então, escuta, tem coisas dentro de você que você ainda não percebeu. É por isso que o medo está se aproximando, a insegurança está se aproximando, a pressão está se aproximando. Mas hoje à noite você vai lembrar destas 4 coisas que você tem e você vai sair daqui seguro, em paz e cheio de fé. Quem me entendeu, diga amém. Primeira coisa que Paulo lembra a Timóteo. No versículo 1, se puder colocar aí na tela, no versículo 2, olha o que é que Paulo vai dizer para ele. A Timóteo, meu amado filho, graças a... Versículo 3. Olha o que ele vai dizer, versículo 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência pura, de que sem cessar faço memória, ou eu me lembro de ti nas minhas orações de dia e de noite. Ora, se uma pessoa importante como Paulo escreve uma carta para alguém que está com medo, inseguro e pressionado, dizendo: lembrei de tu ontem não, lembro de ti todo dia. E oro, noite e dia por ti. Espera aí, se alguém manda uma carta dizendo: lembrei de ti ontem, e toda vez que eu vou orar, eu lembro de ti, a ideia que eu tenho é: espera aí, eu existo. Vou repetir, eu existo. Vou repetir, eu existo. Só mais uma vez, eu tenho vida. Só mais uma vez, eu estou vivo. Alguém lembrou de mim. Então, quando Paulo escreve para Timóteo e diz: lembrei de ti, quando Timóteo recebe estou com medo, estou inseguro, estou pressionado, mas eu existo. Estou com medo, estou inseguro, estou pressionado, mas estou vivo. Eu vou repetir, a primeira coisa que Paulo lembrou a Timóteo é que ele existia. Parece meio lógico que eu vou dizer, mas tem gente que nem sabe mais que existe. Repetir, tem gente que nem sabe mais que existe. Irmão, tem gente, pode acreditar, porque eu converso com gente todo dia, tem gente que não está vivendo, ela está no automático. Ela abre os olhos, passa o dia e fecha os olhos de noite. Tem ou não tem gente assim? Ela não é que ela não respira, ela respira, ela só não vive. Pegou? Eu vou repetir. Tem gente que respira, mas não vive. Quando eu digo respira, mas não vive, é viver no sentido pleno da palavra. É como cantar Roberto Carlos: minha alegria é triste. Como é que uma alegria é triste? Eu vim aqui dizer que você não pode só estar vivo. Você precisa viver.
Pegou não. Vou repetir. Você não pode só estar vivo, você precisa viver. Eu sei que tem coisas na Bíblia que poderiam ser substituídas pelo que eu vou dizer, mas eu vou dizer essa historinha para poder depois eu entrar no texto da Bíblia. Escuta só, eu já contei isso recentemente, lá do Charlie Brown e do Snoopy, dois conversando na beira do rio, e um olha para o outro, e só em filme para homem conversar com o cachorro. O Charlie Brown olha para o cachorro e diz, um dia todos nós iremos morrer. E ele responde, é verdade, mas nos outros a gente vai viver. Eu vou repetir. Um dia, porque tem gente que só vive assim, né? Um dia todos nós vamos morrer, é verdade, mas nos outros a gente vai viver. E eu quero esta noite dizer, nós não estaremos só vivos. A partir de hoje à noite, nós vamos sair daqui lembrando que a gente existe e que a gente precisa viver. Por mais que o poeta tenha dito que é preciso saber viver. Viver não é fácil. A vida não é tão fácil quanto parece ser. A gente nasce em gemidos, passa boa parte da vida. Na verdade, a gente nasce chorando, passa boa parte da vida pranteando, e quando morre, ainda morre em gemidos. Então a vida não é tão fácil quanto parece ser. Mas eu posso vivê-la. Eu vou repetir. Jesus disse, ou João disse, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem absolutamente nada. Então nós que somos crentes, nós temos a obrigação de viver e não só de estar vivo. Então Paulo escreve para o jovem Timóteo, que tinha uma chamada, mas que estava com medo, mas que estava inseguro e que estava pressionado. Ele diz, rapaz, tu existe porque eu me lembrei de ti. E eu vou declarar uma palavra e alguém vai receber isto com muita fé. Em nome de Jesus. Deus hoje à noite, assim como Paulo lembrou de Timóteo, assim como Deus lembrou de Noé, assim como Deus lembrou de Ana, quem sabe hoje à noite Deus não se lembrará de hoje, de você, de mim. Quantos podem glorificar Jesus? Eu vou repetir, eu estou todo arrepiado falando isso. Nas próximas horas Deus vai se lembrar de ti. Assim como Paulo se lembrou de Timóteo, assim como Deus se lembrou de Noé, assim como Deus se lembrou de Ana, Ele vai lembrar de cada um dos que estão aqui hoje, e o socorro dele vai vir. Quem recebe isto, diga glória a Deus. Então vamos lá. Timóteo estava com medo, Timóteo estava inseguro, Timóteo estava pressionado e tinha esquecido que estava vivo. Não, você entendeu isso, entendeu? Abra a boca comigo e diga, eu não só estou vivo, a partir de hoje eu vou viver. Façamos cada momento da nossa vida valer a pena. Quando o medo bater, abra a boca e diga, estou com medo, mas estou vivo. Estou inseguro, mas estou vivo. Estou sendo pressionado, mas estou vivo. E quer saber? Tem alguém se lembrando de mim. Além de pessoas que Deus levanta, o próprio Deus há de se lembrar de cada um de nós e o nome dele ser glorificado. Cadê os que podem dizer amém hoje à noite? Agora, olha a segunda coisa que Paulo lembra a Timóteo e que ele tinha esquecido. Versículo 4, por favor.
Versículo 4, Vinícius, diz assim: desejando muito ver-te, lembrando das tuas lágrimas, para me encher de gozo. Escuta só, irmão. Paulo lembrou que Timóteo existia, e Paulo lembrou que Timóteo chorava, que Timóteo tinha lágrimas. E quando a gente está inseguro, com medo e pressionado, a gente chora. Deixa eu olhar aqui para o rosto de quem um dia já chorou. Eu não estou falando do choro de alegria porque uma bênção foi recebida. Eu estou falando do choro provocado pelo medo, pela insegurança, pela pressão. Esse choro existe ou não? Existe. Aí Paulo está lá do outro lado dizendo assim: ei, você não está chorando sozinho não. Eu estou distante, estou preso, mas eu estou lembrando agora das tuas lágrimas. Sabe o que era que Timóteo tinha esquecido? Que tinha amigos que consolam. Eu vou repetir. Ele tinha esquecido que existem amigos que consolam. E ai de nós num relacionamento humano se não fosse os amigos que consolam. Você não precisa me responder, mas quem aqui já não precisou de um consolo de um amigo, que às vezes nem mora na parede geminada, às vezes nem mora na mesma rua, às vezes mora em outras cidades ou em outro estado, mas ele é cirúrgico. No momento que todos viram as costas, uma mensagem chega, uma ligação chega, um pix chega ou não chega? Por quê? Porque ainda existem amigos consoladores. E olha o que o Espírito de Deus me trouxe aqui para dizer: não se esqueça que tu está vivo. E número 2, não esqueça que Deus ainda põe no teu lado amigos que te consolam. E eu quero declarar em nome de Jesus que Deus vai levantar pessoas para ser instrumentos de consolação na sua vida. Alguém pode dar glória a Deus? Aí eu quero perguntar se Deus ainda tem ou não amigos que consolam. Quando Paulo diz isso, lembrei das tuas lágrimas, ele está dizendo: rapaz, você não está só não. Eu não estou perto, mas eu estou junto. Eu já vi tanto estamos juntos, separados. Estamos juntos, distantes. Hoje tudo nosso, não é nem estamos juntos, é estamos juntos. Já é automático. Então, TA, digitador, o corrente, já põe lá. Tamo com U, tamo junto. Mas na hora da necessidade, o tamo junto desaparece. Na hora das lágrimas, o tamo junto some. Mas o Espírito de Deus manda eu dizer: estamos juntos. Olha o que é que Deus disse para o salmista, ou o salmista disse em oração: porventura, as minhas lágrimas não estão escritas no teu livro? Baseado nesse texto, eu ouso dizer que Deus tem um livro no céu, chamado Livro das Lágrimas. Ângela chorou, ele escreveu. Marta chorou, ele escreveu. Míria chorou, ele escreveu. Zaqueu chorou, ele escreveu. Antigamente, quando a gente dizia isso, o povo dava glória a Deus. Eu vou continuar dizendo. O Eudes chorou, ele escreveu. Valdomiro chorou, ele foi lá e escreveu. E não é que de vez em quando ele abre esse livro, só para tu entender, de vez em quando ele abre esse livro, e assim como Paulo, ele lembra das nossas
lágrimas e diz: olha, eu vou mandar o lenço do consolo hoje sobre aquela casa, e eu quero, levanta a mão e fica de mão levantadas como sinal de fé. O Espírito de Deus que não se engana, diz ao meu coração para dizer para o teu que ainda hoje, o consolo de Deus chegará para a tua alma, chegará para a tua casa, chegará para a tua família. Estanca essa voz de choro. Jeremias 31:16, reprime a tua voz de choro. Hoje é noite de consolo do céu. Cadê os que podem glorificar e exaltar o nome de Jesus? Timóteo esqueceu que estava vivo. Timóteo esqueceu que tinha amigos que consolam. Mas lamento dizer que esses amigos que consolam não enchem uma mão. Não dá 5. Mas eles existem. Quando Jezabel foi morta, Jeú chegou perto, ela estava na janela, e Jeú gritou: quem está conosco? Segundo dos Reis 9:32, eu acho. Quem está conosco? E a Bíblia diz: 2 ou 3 disseram, eu. Não são muitos, mas tem. Olha o que é que Jesus disse em João 16:32. Chegou a hora, todos vocês vão embora e me deixarão só. Mas eu não estarei só. O Pai, olha aí, eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Então hoje, o enxugador das lágrimas veio para esse culto. E se tu está como Timóteo, com medo, inseguro e pressionado, Deus, não é Paulo, é Deus quem está dizendo: lembrei das tuas lágrimas hoje e vou mandar consolo. Ei, Deus ainda estanca choro. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo de número 13. Lucas, capítulo 7, versículo 13. Diz a Bíblia que uma mulher estava levando o seu único filho para ser sepultado. E Jesus para o velório e diz, olhando para a mulher, movido-se de íntima compaixão, ele olha para ela e diz, não chores. Não, vou ter que colocar isso na tela. Jeremias 31:16. Olha o que diz Jeremias 31:16. Citei agora há pouco, mas eu queria que você lesse assim, olhando para ele, ouvisse olhando para ele. Você vai me ouvir e vai olhar para ele. Jeremias 31:16. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos. Sabe o que é reprimir? Segura o choro. Estanca o choro, estanca as lágrimas. Por quê? Porque existe galardão para o teu trabalho, diz o Senhor. Pois eles quem? Teus filhos voltarão da terra do inimigo. Satanás hoje está liberando filhos. Eu vou repetir, não é que ele está liberando, uma ordem de Deus está saindo hoje para que os teus filhos, os teus parentes saiam das mãos dos inimigos e venham cultuar a Deus. E a lágrima e os teus olhos e o choro da tua boca vai ser reprimido hoje. Agora por que, pastor? 17 responde. Olha o que é que diz: há esperança para o teu futuro. Há esperança para o teu futuro, porque os teus filhos voltarão. Calabarácio, calabandura, calabaravas. Irabachuia, calabarachuia, retequerevas. Então hoje Deus está dizendo para alguém: não chores mais.
Agora, olha só, Paulo está preso. Volta lá. 2 Timóteo 1. Paulo está preso. Versículo 4. Paulo está preso. E diz, desejando muito ver-te. Estou aqui me lembrando agora, rapaz, das tuas lágrimas. Para me encher de gozo. Alguém poderia erroneamente interpretar esse texto? Dizendo que o teu choro me faz sorrir. Sim ou não? Olha o que aqui Paulo está dizendo. As tuas lágrimas me enchem de gozo. Por que as lágrimas de Timóteo enchiam Paulo de gozo? Porque eu vou te falar por quê. É porque Timóteo tinha tudo para estar feliz, mas estava triste. Já Paulo estava preso, tinha tudo para estar preso, mas estava feliz. Cá para nós, bem baixinho, só para os pentecas espirituais entenderem. Você tem razão para estar melhor do que o que você está. Pastor, o senhor não conhece a minha dor. Se o senhor tivesse na minha pele, nem para o culto o senhor teria vindo. Nem você. Um dia, Jonas disse assim no capítulo 4. Olha o que Jonas diz. Deixa Deus falando sozinho. Não é que Jonas diz. Deixa Deus falando sozinho e vira as costas para Deus. Deus vai lá e diz, vem cá, é razoável este teu ressentimento? Você sabe o que é que Deus diz? Você tem razão para estar assim, ressentido? Irmão, nós não temos razão para estar ressentido. Nós não temos razão para estar triste. Nós temos momentos de tristeza, mas não temos razão para estar triste. Nós temos, é igual pressão arterial, nós temos picos de tristeza, mas não temos uma vida triste. Porque Deus ainda é a fonte do nosso gozo, a fonte do nosso contentamento, a fonte da nossa alegria. E hoje à noite, tudo que Ele quer que você lembre, número 1, é que você está vivo. Número 2, é que você ainda tem um amigo que consola. Eu vou repetir, você ainda tem um amigo que consola. Se faltar Paulo aqui, tem Jesus lá. Alguém pode dar glórias ao nome de Jesus? Na oração sacerdotal de João 17, na oração sacerdotal, Jesus disse, eu estou indo embora para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu estou indo embora para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar outro Consolador. É mais na frente os versículos. Eu não vos deixarei órfãos, eu vos mandarei outro Consolador. Essa palavra Consolador, no grego é Paracleto. E o que é Paracleto? É alguém que foi colocado para estar do lado. Saiu um aleluia aqui no altar. Paracleto é alguém que foi colocado para estar do lado. Alguém que foi colocado para ajudar. É consolado. Eu sei que você está com medo, mas eu estou aqui. Eu sei que você está inseguro, mas eu estou aqui. Eu sei que, olha só que coisa linda. Eu sei que você está pressionado, mas eu estou aqui. Irmão, quem não para de chorar? Se faltar consolador aqui, tem o Consolador de lá. Timóteo está com medo, Timóteo está inseguro, Timóteo está pressionado, esqueceu que estava vivo e esqueceu que tinha um amigo que consola. Agora, olha a terceira e a penúltima coisa que Timóteo esqueceu. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 5. Olha qual é a terceira coisa que Timóteo esqueceu.
No versículo 5 de 2 Timóteo, capítulo 1, se puder pôr na tela, me ajuda. Versículo 5, ele diz assim, trazendo à memória. Estou me lembrando agora aqui, Timóteo, da fé não fingida que há em ti. E essa fé, ela é uma fé genética. Ela é uma fé ascendente. Ela estava na tua avó. Se a pessoa, se a gente fosse pregar só sobre isso, tua avó soube transferir a fé para a tua mãe, e a tua mãe soube transferir a fé para você. Ah, se voltássemos esse tempo de transferência de fé. Lamentavelmente, se procura hoje muitos filhos de crentes. Onde é que eles estão presos? Sim ou não? Existem pesquisas sobre isso. Sei lá, de 60%, 70% dos presidiários do país já tiveram contato com a fé. Ou já foram crentes ou são filhos de crentes. Em algum momento, algumas dessas famílias, eu não posso generalizar, não fez o que Lloyd fez. Transferiu a fé para Eunice. Não fez o que a Eunice fez. Transferiu a fé para Timóteo. Só que agora, a família de Lloyd e de Eunice estava correndo um risco. Pergunta qual? Timóteo estava com medo, inseguro, impressionado. Portanto, ele tinha esquecido que tinha... Você esqueceu também. Ele tinha esquecido que tinha fé. Aí Paulo diz, rapaz, primeira coisa que eu quero que tu se lembre, você está vivo. Segunda coisa que eu quero que você se lembre, você tem amigo que consola. Terceiro, você está com medo, inseguro e pressionado, por que quer? Você esqueceu que tem fé. E não é que tem gente que esqueceu que tem fé. Nós temos fé. Então eu acho que eu não tenho. Tem, só falta ser ativada. Só falta ser usada. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, se eu estou salvo e foi mediante a fé e veio de Deus, eu já tenho fé. O que falta é acionar essa fé. Existe energia no interruptor. Tirando a Alexia, que hoje faz isso, antes tinha que ir até lá, sim ou não? E apertar, acionar. Eu acho que com a Alexia, Alexa, né? Ficou até melhor com ela. Sabe por que ficou até melhor? Porque fica mais parecido com a Bíblia, com a Alexa. Alexa, acenda a luz da igreja. Pá. É assim? Pois a fé é isso aí, é a Alexa. Pastor, prove. Prova. Na verdade vos digo que se tiveres fé, como um grão de mostarda, dirás. Alguém entendeu? Dirás para este monte. Não é, Alexa? Monte, sai daí. E ele vai sair. Então a fé é mais ou menos isso aí. É você acionando. Agora, se eu não aciono, não ativo, me acovardo, me fecho, o medo aumenta, a insegurança aumenta, a pressão aumenta e eu vou abandonar o que Deus me deu. Encerro dizendo, Timóteo esqueceu que estava vivo, Timóteo esqueceu que tinha amigos que consolam, Timóteo esqueceu que tinha fé. E o versículo 6 de 2 Timóteo 1, a última coisa que Timóteo esqueceu,
por cujo motivo eu te lembro. Você está inseguro, com medo e pressionado, por que quer? Desperte o dom de Deus que existe em ti. Então escuta só o que eu vou te dizer, irmão. Vou repetir, escuta só o que eu vou te dizer. Escuta isso, irmão. Guarda essa palavra no teu coração. Quando Paulo diz desperta o dom, isso nos mostra que o dom, ele pode existir, mas está adormecido. O dom pode estar dentro da pessoa, mas sem movimento. O dom pode até ter sido recebido por Deus, ou de Deus, mas está negligenciado. Há pessoas que têm chamado, unção, capacidade, mas estão paradas espiritualmente. E hoje Deus está dizendo nesta casa: chegou a hora de despertar aquilo que eu coloquei dentro de você. Dom não é para ser buscado. Deus já depositou dentro de você. Paulo não disse busque o dom. Paulo disse desperte. Vou repetir, Paulo não disse busque dom. Paulo disse desperte. Então já estava lá. Mas ele tinha esquecido. Por causa do medo, da insegurança e da pressão. Então o Espírito de Deus hoje está dizendo que o problema não é a falta de dom. O problema, estou encerrando aqui, muitas vezes é o medo, a acomodação, a distração, o pecado, desânimo. Tem gente enterrando o que Deus mandou multiplicar. Tem gente enterrando o que Deus mandou. E aí eu preciso ter cuidado com esse tal desse medo, dessa insegurança e dessa pressão. Por quê? Porque o medo, ele tenta paralisar o dom que Deus deu. Vou repetir, o medo tenta paralisar o dom que Deus deu. Escuta, irmão, o maior inimigo do dom não é a falta de oportunidade, é o medo. Oportunidade tem, mas às vezes o medo não deixa. Pastor, como assim que o maior inimigo do dom não é a falta de oportunidade, é o medo? Porque às vezes tem gente que tem dom, mas tem medo de errar, tem medo das críticas. Eu não tenho. Sei lá, se eu começar a fazer isso, o que é que vão falar? Tem medo da rejeição, será que vão me aceitar? Tem medo de não conseguir, será que eu vou dar conta? Timóteo estava intimidado. Mas Paulo lembra, Deus não chamou covardes. Deus te capacitou. Eu preciso encerrar dizendo um negócio para você, irmão. Tomemos cuidado com o medo, com a insegurança e com a pressão. Se tu esquecer tudo aquilo que eu preguei até aqui, guarda isto e leva para casa, é quem te encerra. O medo, a insegurança e a pressão, elas podem apagar vozes proféticas. Elas podem apagar ministérios. Elas podem apagar sonhos. Tem gente que os sonhos apagaram, o ministério apagou, consequentemente a sua voz profética apagou, porque o medo, a insegurança e a pressão tomou conta. E a gente precisa saber reagir a tudo isso. Sim ou não? A gente não pode se entregar, tem que reagir. Golias disse, vou acabar com todo mundo aí. E Saul com medo, porque a comunicação tem um poder tão grande, tem ou não tem? A comunicação tanto me deixa dentro do quarto, como ela pode me tirar do quarto e dizer o quê? Quem é esse incircunciso filisteu que está dizendo isso aí?
De vez em quando eu uso esses exemplos. Ó. Peguei minha Bíblia aqui, juntei minhas coisinhas para ir embora. Escuta só. De vez em quando eu uso coisas que acontecem no meu dia a dia para explicar as coisas do reino. Eu estava com um cliente no extremo leste, que eu precisava ter ido lá desde segunda-feira. E não achava nenhum cliente próximo para poder acompanhar, aproveitar a viagem. E aí ele estava bravo. E não estava no tempo dele cobrar serviço, porque nem tinha chegado ainda o tempo do efeito do inseticida ou do raticida fazer o efeito. Aí, olha o que aconteceu. Quando foi ontem, ele disse, bravo, se você não vier hoje, amanhã eu vou enviar uma carta extrajudicial para a empresa. Eu falei, meu querido, se eu falar para o senhor que carta extrajudicial não mata rato, agora o que mata eu tenho aqui. Me dá a oportunidade de eu ir amanhã. Aí ele começou a dar risada. Tá bom, vem amanhã. Aí eu fui lá hoje e resolvi o problema dele. Irmão, pronto, irmão. Agora, se eu dissesse, ai meu Deus, o homem disse para mandar uma carta extrajudicial. Eu não vou mais não. E não era nem comigo, era para uma empresa que eu represento. Eu não estava nem aí. Eu poderia muito bem dizer, eu não vou não, que não era comigo, era para a empresa que eu fui prestar serviço. Não era nem comigo, na verdade. Mas por que eu estou contando isso? Para dizer para você o seguinte, irmão, que a comunicação, ela é uma ameaça e não passa disto. Mas eu também não posso me entregar. Porque algumas ameaças se cumprem. Sim ou não? Aquilo que cabe a mim fazer, eu faço. Fica de pé. Deus não nos deu um espírito de covarde. Deus nos deu um espírito de temor, de mansidão e de ousadia. Amém, irmão? E cadê os ousados aí que podem dar glória a Deus? Os recados já foram dados.